trágico choca, porque ele vem jogar na nossa cara que a morte chega. Não tem hora, não tem lugar, não tem preferência, não tem uma circunstância específica. Ela pode chegar até na hora que você está fazendo o que mais gosta. O trágico nos lembra da nossa fragilidade e nos põe diante do maior segredo da nossa vida. Quando vai ser a minha vez? Esse texto é de Vanessa Vicentim, psicanalista. Você já parou pra pensar o quanto a morte é pouco discutida na sociedade? O medo do ponto final é generalizado, mas a nossa personagem do livro Achados e Perdidos, de Brooke Davis, ela não tem medo de falar sobre o assunto. A pequena garotinha de apenas 7 anos fala abertamente e sem medo de ofender alguém. Conheça a história de Millie, Agatha e Carl, o digitador, agora aqui no Borogodó. Millie tem um caderno de anotações, tipo um livro de coisas mortas. Nele, ela escreve tudo que ela já viu, seja um objeto, ou seja uma pessoa, ou seja um animal, que já partiu dessa. E ela coloca, ressalta a importância daquilo ou de quem naquele caderno. É a sua maneira de registrar o mundo. Dentre todas as coisas de pessoas que ela perdeu, ela marca como muito importante a perda do seu pai. Ele que foi muito carinhoso, ele que compreendia os questionamentos dela e sempre tinha um tempinho pra responder essas perguntas capciosas que ela fazia. Depois da morte do seu pai, ela acaba sendo abandonada pela sua mãe dentro de uma loja de departamentos. E ela fica naquela expectativa que a mãe dela vai voltar. E ela coloca plaquinhas tipo, estou aqui, mamãe, sabe? Pedindo desculpa, porque ela não entende exatamente porque a mãe dela deixou ela lá. Porque a mãe dela deixou ela lá, chegou a noite, a mãe dela não apareceu, ela ficou dormindo sozinha naquela loja, ela acordou e a mãe dela ainda não tinha aparecido, e ela fica assim, aquela referência, aquele ponto de apoio que ela tinha e que restava na vida dela, porque os dois pontos de apoio eram o pai e a mãe, e agora ela estava sem ninguém. Nessa loja de departamentos, ela vai então conhecer uma pessoa chamado Carl, o digitador, ele que estará sempre no café ali, meio reservado, e ela vai começar um diálogo com ele e vai entendendo um pouco da dinâmica dele ali, e ele também fica preocupado com ela, e os dois acabam se ajudando nesse projeto de encontrar a mãe de Millie. E num certo momento ela se vê obrigada a retornar à sua casa. Ela vai voltar sozinha e aí ela vai ter uma visão direta da vizinha da frente, que é uma senhora chamada Agatha. Essa senhora é famosa na cidade por não sair de casa há 7 anos, desde o falecimento do seu marido, Ron. Ela não conseguiu mais sair, então tudo ela faz ali, ela não conhece o que é a rua há 7 anos. E como essa garotinha não tem nada meio que a perder e ela gosta de analisar as pessoas, ela vai começar então um contato com a Agatha e aos poucos essa senhora vai começando a sair desse isolamento de uma maneira muito sensível e também brusca, sabe? Uma coisa meio que louca, mas que funciona. Carl, o ditador, também perdeu alguém. Ele perdeu a sua esposa Eve e ele ficou muito abalado depois do falecimento dela, porque ela teve câncer e foi uma morte lenta e complicada. Então ele ficou muito abalado e se sentia perdido sem ela. Então é como se ele tivesse se desconectado do mundo depois da morte de Eve. Mas o que esses 3 personagens têm em comum? Meio óbvio, né? Todos perderam alguém que eles amavam muito e que faziam parte importante da vida deles. A Agatha perdeu o marido, o Carl perdeu a esposa e a Millie perdeu o pai e a mãe. Esses alguém que eles perderam eram muito importantes na vida deles. Eram alguém que trazia alegria, eram alguém que trazia o conforto, o apoio, eram alguém que demonstrava amor quando tudo parecia extremamente complicado. E mesmo quando eles nem mereciam, essa pessoa demonstrava o amor. Sem essas pessoas na Terra, eles meio que se tornaram seres vagantes, almas perdidas aí. Só que Millie é a que mais demonstra essa ânsia, essa vontade de não ficar parada nesse sufoco. Ela quer mudança, ela quer melhorar. É a inocência e a superação de uma criança. E essa sua maturidade tão recém-adquirida para uma criança só de 7 anos vai mostrar que a gente não pode ter medo do que tá acontecendo, a gente não pode ficar isolado na nossa concha e esquecer que existe um mundo lá fora que tem
dezenas de oportunidades ainda. Esperança que a Millie traz o tempo inteiro no livro, você sente essa expectativa do retorno da mãe o tempo inteiro, essa necessidade dela acreditar que há algo bom ainda lá fora, vai sugando o Carl e a Agatha para esse túnel que eles estavam, esse túnel da perda, do luto, desse sentimento de vazio. Ela vai conseguindo tragar eles pra fora desse poço fundo. Gente, é um romance sensível, é um romance um pouco dramático, ele tem um linguajar às vezes um pouco chulo, que não é indicado para crianças talvez, mas é um livro maduro, apesar da capa, ele é um livro bem maduro e que vai dizer que existem segundas chances sim, inclusive por o amor, e essa expectativa de que mesmo na terceira idade a gente já tá fadado ao fracasso, já tá fadado a morrer, é completamente anulada aqui. A gente vai entender que sim, os idosos também amam, sim, os idosos também transam, sim, os idosos têm a chance de ter um espaço no mundo e ser tratado como gente, sabe? Esse aspecto de valorizar a terceira idade, eu acho que é o ponto mais lindo, assim, da história, sabe? Porque a gente não vê livro falando sobre idoso, sabe? Geralmente é uma coisa jovem, refrescante e tal. Mas, gente, ser idoso também pode ser refrescante, você pode ter novas aventuras, você pode viajar, você pode conhecer outras pessoas. E é isso que eu destaco nessa obra. Achados e Perdidos é se encontrar novamente, mesmo já estando velho. E velho é um termo tão feio, né? Na verdade, o velho tá aqui, ó. Porque aqui a gente tem que ser sempre jovem. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro aqui. Não é um livro que grudou em mim, assim, a ponto de eu falar, nossa, que apaixonante. Mas esse ponto de ressaltar a terceira idade eu gostei bastante. Por isso que a nota dele foi 3,5, porque se eu fosse considerar outros aspectos, talvez eu não tivesse avaliado tão bem assim o livro. É bem dinâmico, porque a hora você tem a visão da Millie, a hora você tem a visão da Agatha, a hora você tem a visão do Carl. Então você fica oscilando entre esses personagens aí a cada capítulo e tudo vai montando uma história completinha aí pro leitor. E se vocês gostaram dessa resenha, deixa aquela curtida, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tá esperando o quê pra se inscrever aqui no Borogodó? Hein? E me sigam em todas as redes sociais. Me sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. E a gente se vê em um próximo vídeo. Beijo e fui!